Você já ouviu falar de pessoas que nunca morreram? A Bíblia relata histórias surpreendentes de indivíduos que, pela intervenção divina, escaparam da morte física. Estas histórias têm intrigado e inspirado gerações. Hoje, vamos explorar a vida dessas três pessoas que nunca experimentaram a morte. Quem são elas? E o que podemos aprender de suas extraordinárias jornadas? As histórias de pessoas que nunca morreram fascinam a humanidade há milênios. Esses relatos, presentes na Bíblia, trazem figuras que foram poupadas da morte física por intervenção divina. A ideia de uma vida eterna sem passagem pela morte desperta a curiosidade e o assombro, desafiando nossa compreensão do ciclo da vida. Na cultura ocidental, as histórias bíblicas desempenham um papel central. Elas moldam valores, crenças e comportamentos, influenciando profundamente a sociedade. Relatos de figuras como Enoque e Elias, que não experimentaram a morte, são exemplos poderosos de fé e intervenção divina, reforçando a esperança em uma vida além desta. As histórias bíblicas surgiram em um contexto histórico específico, repleto de simbolismos e significados. Elas foram transmitidas oralmente por gerações antes de serem registradas. Esse cenário histórico é crucial para entender o impacto e a relevância dessas narrativas, que continuam a inspirar e ensinar lições valiosas até hoje. A intervenção divina é um tema recorrente na Bíblia. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, escolhe intervir na vida de certas pessoas de maneiras extraordinárias. No caso de Enoque e Elias, essa intervenção se manifesta na ausência da morte física, destacando a relação íntima e especial que esses indivíduos tinham com o divino. Segundo a Bíblia, Enoque e Elias são exemplos notáveis de pessoas que nunca morreram. Enoque caminhou com Deus e foi arrebatado por ele, enquanto Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Essas histórias destacam a fé inabalável desses homens e a intervenção direta de Deus em suas vidas. Enoque é uma figura fascinante na Bíblia, conhecido por ser uma das poucas pessoas que nunca experimentou a morte. Ele é mencionado no livro de Gênesis como um homem justo que caminhou com Deus. Sua vida é cercada de mistério e reverência, destacando-se pela sua retidão. A caminhada de Enoque com Deus é descrita de forma sucinta, mas poderosa. Ele viveu em uma época de grande corrupção, mas manteve-se fiel e próximo ao Criador. Sua íntima relação com Deus é um exemplo de devoção e fidelidade, inspirando gerações a seguir um caminho de retidão. O nome Enoque significa iniciado ou dedicado, refletindo sua profunda conexão espiritual. Esse significado sugere uma vida totalmente consagrada a Deus e à sua vontade. A dedicação de Enoque é vista como um modelo de virtude, destacando a importância de viver uma vida centrada na fé e nos princípios divinos. No livro de Gênesis, o relato sobre Enoque é breve, mas impactante. Ele é descrito como alguém que andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Essa passagem deixa claro que Enoque não experimentou a morte, sendo levado diretamente para a presença divina. A ausência da morte física de Enoque é um mistério que intriga estudiosos e fiéis. Esse evento extraordinário é visto como um sinal da aprovação divina e da possibilidade de uma vida eterna. A história de Enoque nos lembra da promessa de Deus de recompensar aqueles que vivem em obediência e fé. Elias é um dos profetas mais destacados do Antigo Testamento, conhecido por sua coragem e fé inabalável. Ele viveu num período de grande apostasia em Israel, enfrentando o rei Acabe e a rainha Jezabel, que promoviam a adoração a deuses pagãos. Sua vida foi marcada por milagres e confrontos poderosos. Elias realizou vários milagres significativos, demonstrando o poder de Deus. Entre eles, destacam-se a multiplicação do azeite da viúva em Sarepta e a ressurreição de seu filho. O profeta também desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando a superioridade de Deus ao invocar fogo do céu. O arrebatamento de Elias ao céu é um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. Em um momento de profunda conexão espiritual, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo e cavalos de fogo. Esse arrebatamento simboliza a aprovação divina de sua missão profética. A jornada de Elias do deserto ao céu é repleta de momentos de provação e renovação espiritual. Após derrotar os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto,
onde experimentou exaustão e desejo de morrer. Nesse período, foi alimentado por um anjo e recebeu uma nova visão e propósito de Deus. Elias também desempenha um papel significativo no Novo Testamento, sendo mencionado em várias ocasiões. Ele apareceu junto com Moisés durante a transfiguração de Jesus, simbolizando a lei e os profetas. Essa aparição reforça a continuidade e a importância do ministério de Elias na história da salvação. Moisés é uma figura central na Bíblia, conhecido por libertar os israelitas do Egito. Sua missão foi guiada por Deus, que lhe concedeu poderes e sabedoria para liderar seu povo rumo à terra prometida. Moisés é um exemplo de obediência e fé inabalável, inspirando gerações. A morte de Moisés é envolta em mistério. Ele subiu ao Monte Nebo, onde viu a terra prometida, mas não entrou nela. De acordo com a Bíblia, Deus o sepultou em um local desconhecido. Este fim enigmático sublinha a singularidade de sua vida e missão, mantendo seu legado imortal. O Monte Nebo é um local de grande importância espiritual. Foi lá que Moisés teve sua visão final da terra prometida. Este evento marca o término de sua jornada terrestre e simboliza a realização parcial da promessa divina, deixando uma mensagem de esperança e perseverança para o povo de Israel. A misteriosa morte de Moisés é um tema fascinante na Bíblia. Ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. No entanto, Moisés não entrou nela, e sua morte ocorreu de forma enigmática, sem testemunhas oculares, gerando diversas interpretações teológicas e culturais. O sepultamento de Moisés é rodeado de mistério. A Bíblia menciona que Deus próprio cuidou de seu sepultamento, sem revelar o local exato. Essa narrativa adiciona um elemento sobrenatural e único à história de Moisés, diferenciando-a das mortes tradicionais relatadas nas Escrituras. Comparar Enoque, Elias e Moisés revela nuances interessantes. Enoque foi levado por Deus, Elias subiu ao céu em um redemoinho e Moisés teve um sepultamento divino. Essas histórias destacam a intervenção direta de Deus, sugerindo um vínculo especial entre ele e esses personagens bíblicos. A vida eterna é um tema recorrente na Bíblia. Enoque e Elias simbolizam a promessa de imortalidade para os justos. Essas histórias são uma representação poderosa da fé e da esperança na vida eterna, inspirando gerações de fiéis a buscar uma conexão mais profunda com Deus. A vida de Enoque, marcada por sua caminhada fiel com Deus, oferece lições espirituais valiosas. Sua dedicação constante e íntima relação com o divino ensinam sobre a importância da fé e da obediência. Enoque representa um modelo de vida espiritual intensa, incentivando os fiéis a buscar uma conexão mais profunda com Deus. Elias, conhecido por seus milagres e fervor profético, também oferece lições espirituais significativas. Sua coragem e determinação em face da adversidade exemplificam a força da fé. Além disso, seu arrebatamento ao céu sem experimentar a morte física inspira reflexões sobre a recompensa divina para aqueles que permanecem fiéis. Moisés, líder e libertador de Israel, ensina sobre a obediência, paciência e liderança servil. Sua relação íntima com Deus e o mistério em torno de sua morte e sepultamento destacam a importância de confiar nos planos divinos. Moisés é um exemplo de como a fé pode guiar grandes missões e desafios. A fé é um fator determinante para a intervenção divina nas histórias bíblicas de Enoque, Elias e Moisés. Essas narrativas mostram que uma vida de fé e devoção pode resultar em experiências extraordinárias e bênçãos divinas. Para os fiéis, essas histórias reforçam a importância de manter uma fé constante e inabalável. A ideia de vida eterna no Antigo Testamento é profundamente enraizada na fé e nos textos sagrados. A esperança na ressurreição e na vida eterna é um tema central na teologia cristã. A promessa de uma vida além da morte oferece consolo e motivação para os crentes, incentivando uma vida de fé e devoção. Essa crença é reforçada por passagens bíblicas que celebram a vitória sobre a morte. Os profetas desempenham um papel crucial na Bíblia, servindo como intermediários entre Deus e o povo. Suas vidas e mensagens refletem a vontade divina e frequentemente desafiam as normas sociais. Elias e Moisés, por exemplo, são figuras proféticas cujas histórias continuam a influenciar a fé e a prática religiosa. Reflexões sobre a mortalidade e a fé
são inevitáveis ao considerar essas histórias. Elas nos lembram da fragilidade da vida humana e da esperança em algo maior. A certeza de uma vida eterna ao lado de Deus oferece conforto e propósito, incentivando uma existência vivida com fé e esperança. As histórias de Enoque, Elias e Moisés continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Elas oferecem exemplos tangíveis de fé e obediência a Deus. A resiliência e a conexão desses personagens com o divino reforçam a esperança na promessa de vida eterna para os fiéis. Para os cristãos contemporâneos, essas narrativas são mais que relatos históricos. Elas são lembretes poderosos de que a fé pode transcender as limitações humanas. As jornadas de Enoque, Elias e Moisés encorajam os crentes a manterem sua fé inabalável, mesmo diante dos desafios da vida moderna. A visão judaica sobre Enoque, Elias e Moisés também é rica em simbolismo. Esses personagens são vistos como intermediários entre Deus e a humanidade. Suas histórias são frequentemente interpretadas como metáforas para a busca espiritual e o relacionamento íntimo com o divino no judaísmo. Os estudiosos acadêmicos frequentemente analisam essas histórias sob diferentes perspectivas. Eles exploram contextos históricos, literários e teológicos para entender melhor o significado dessas narrativas. A pesquisa acadêmica oferece insights valiosos, enriquecendo a compreensão dessas figuras bíblicas e seu impacto cultural. As histórias de Enoque, Elias e Moisés são fascinantes e refletem a crença em uma vida além da morte física. Elas oferecem uma visão sobre a intervenção divina e o poder da fé. Essas narrativas continuam a inspirar e a influenciar a espiritualidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Refletir sobre a mortalidade à luz dessas histórias bíblicas nos leva a considerar a própria natureza da existência e do propósito divino. Elas nos convidam a aprofundar nossa fé, buscando entender o mistério da vida eterna e a promessa de redenção presente nas Escrituras. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Pérolas da Bíblia e ativar as notificações. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela verdade e sabedoria das Escrituras. Até a próxima!